Bom, a questão número 3, ela fala o seguinte: dada essa transformação linear que leva do R2 no R3 com, né, sendo t de xy, 2x, x menos y e 0, ou seja, aqui é um vetor v do R2, né, que é o domínio, e aqui a resposta, né, que é um vetor do R3. Tá bom, então aqui eu tenho o meu domínio, aqui eu tenho o meu contradomínio, e a imagem é um subconjunto desse contradomínio, né? Bom, então na letra A ele pede para determinar o núcleo e a dimensão do núcleo. O que é o núcleo? O núcleo, basicamente, ele consiste dos, né, o núcleo da transformação T consiste nos vetores pertencentes ao domínio, ou seja, ao meu R2, tá? Tal que esses vetores, quando aplicado na transformação, vai resultar no vetor nulo, né? Vetor nulo, no caso, como é o resultado, ele é um vetor pertencente ao R3, ou seja, ele é o vetor com as componentes 0, 0 e 0, tá? Bom, então, como que procedemos aqui? Basicamente, vamos pegar a transformação linear. Então, a transformação linear é 2x, x menos y, 0, e igualar ao meu vetor nulo, né? Ele está falando que a transformação vai dar o vetor nulo. Então, para que vetores isso acontece do domínio? Então, isso aí vai me dar um sistema, que vai ser 2x igual a 0, x menos y igual a 0 e 0 igual a 0. Tá? Aqui não tem o que fazer. Daqui eu tiro que x é 0. Se o x é 0, sobrou que menos y é 0, ou seja, que o y é 0. Tá ok? Bom, então, o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar o seguinte, que para, né, qualquer vetor que eu tiver aqui, V do meu domínio, né? O que é um vetor V do meu domínio? É um vetor que tem componente x e y, então que pertence ao R2. A solução que chegamos é que ele tem que ser o 0, 0 para que a transformação aplicada nele resulte no vetor nulo do R3, né? Logo, o núcleo, né? Vamos colocar aqui o QRT, né? Que é a notação. Logo, o núcleo, ele corresponde ao vetor V 0, 0. Ele tem um único elemento, tá? Como ele tem um único elemento, né? Aí vamos à questão. Qual que é a dimensão do núcleo, então? A dimensão do núcleo é 0. A dimensão do núcleo é 0 porque ela tem um elemento apenas. Só um elemento. Que elemento que é esse? É o 0, 0, ou seja, é o vetor nulo do R2. Tá? Bom, então, ok. Vamos agora para a questão da imagem. O que é a imagem? A imagem de uma transformação linear, ela, né, a imagem de T, ela consiste nos vetores do contradomínio, ou seja, nos vetores W que pertence ao R3, né, tal que esse W vai ser o resultado de alguma vetor V que eu joguei na transformação, certo? Ou seja, o W é igual a algum T de V para algum V pertencente ao domínio. Quem que é esse domínio? É o R2. Tá ok? Então, qual que é o objetivo da imagem? É determinar todos esses vetores W. De forma que existe um no domínio, quando eu joguei na transformação, resultou nele. Como que a gente faz isso? Tá? O desenvolvimento aqui, ele é o seguinte, basicamente, o que nós temos é imagem de T, ela consiste no resultado da transformação. O que é o resultado da transformação? É a própria transformação, né? 2x, x menos y, 0. Certo? Tal que x e y pertencem aos reais. Por quê? Porque esses x e y aqui são os que compõem o vetor V do domínio. Tá? Então, isso é o resultado. Tá, mas isso aqui está muito genérico ainda. Como que a gente pode, né, melhorar? Então, isso aí é basicamente, né, pegar e quebrar esse vetor aqui, separando os x e os y, se tivesse mais variáveis, as demais. Então, vou conseguir fazer 2x, x e 0, né? Tirei o x para fora, somado com outro vetor. Quem que é esse outro vetor? Ele é o 0, o menos y e o 0. Note que se eu somar os dois, eu chego no resultado, que é a transformação. Isso, né, para x e y reais quaisquer, que veio aí do vetor, né, do vetor V do domínio.
Tá, agora o que é o próximo passo? Vamos tirar o x para fora. Então, eu vou ter aqui 2, 1 e 0, mais um y, né? Agora eu tiro o y, 0, menos 1 e 0. Isso para x e y pertencente aos reais. Bom, o que eu cheguei? Eu cheguei o seguinte, eu cheguei que a minha imagem, a imagem da transformação, né? Ela é gerada pelos seguintes vetores, 2, 1 e 0, e 0, menos 1 e 0. Ou seja, isso aqui é a base, certo? Da imagem da transformação linear. E aí a gente sabe o seguinte, o que a base de um conjunto faz? A base, ela gera todos os vetores, certo? Daquele conjunto. Que conjunto que a gente quer da imagem? Então, a base da imagem vai gerar todos os vetores. Como assim? Então, qualquer vetor W da minha imagem, ele é formado por um A, vou chamar aqui de U1, aqui de U2, A, U1 mais um B, U2, para A e B pertencente aos reais. Tá ok? Certo? Então, a minha imagem são todos os vetores W gerados a partir dessa combinação linear de U1 e U2, ou seja, dos elementos da base da imagem. E aí fica fácil determinar a dimensão. A dimensão da minha imagem, basicamente, é contar os vetores da base. Quantos vetores eu tenho aqui na base? Tenho o 1 e o 2. Logo, a minha dimensão é 2. Certo? Da imagem. Aí você me pergunta, mas no exemplo anterior, né? No exemplo anterior não, na letra A, no mesmo exemplo, você obteve o 0, 0. E aí você falou que a dimensão era 0. Observe o seguinte, aqui é apenas um elemento, certo? De todo o meu espaço, né? De todo o meu espaço lá R2, eu peguei apenas um elemento, um pontinho, que é o vetor V igual a 0, 0. Certo? Como é apenas um elemento, não existe dimensão. Por quê? Porque esse elemento aqui ele não gera outros elementos. Diferente disso aqui. Aqui eu cheguei numa base. E a base, ela tem o quê? Ela consegue gerar outros elementos a partir da questão de combinação linear. Lá eu não conseguia fazer combinação linear. Fazer combinação linear com 0, 0 sempre vai dar o 0, 0. Por exemplo. Certo? Então, por isso que aqui a dimensão é 0. E aqui não, aqui a dimensão é 2, porque eu tenho dois elementos numa base. Eu consegui encontrar uma base. Tá? Bom, e aí vamos agora então... podemos dizer o seguinte, lembra que existe um teorema que fala o seguinte, a dimensão do meu domínio, quem que é o meu domínio aqui? O meu domínio é o R2. Ela é formada pela dimensão do núcleo da transformação, mais a dimensão da imagem da transformação. E isso acontece. Qual que é a dimensão do R2? É 2. Qual que é a dimensão do núcleo? Opa, chegamos que é 0. Qual que é a dimensão da imagem? É 2. Certo? Então, né, só para mostrar que o teoreminha lá que diz isso, de fato funciona. Tá? Bom, o que vamos fazer agora é a questão de injetor e sobrejetora. Então, o primeiro passo que vamos verificar é se a função é injetora ou não. Tá ok? Então, como que verificamos se a função é injetora ou não? Para verificar se ela é injetora, né, a gente parte do seguinte. Se eu tenho T de U igual a T de V, né, para algum U e V pertencente ao domínio, ou seja, pertencente ao R2. Se eu tenho T de U igual a T de V, isso implica que U é igual a V. Tá? De forma equivalente, então vamos colocar aqui, de forma equivalente, se, né, U é diferente de V, isso implica, né, então, o T de U é diferente do T de V. Tá, pessoal? Observe aqui a questão da equivalência, por causa do seguinte, tem pessoas que dizem que, se U é igual a V, então T de U é igual a T de V. Tá errado, é o contrário. É uma implicação, é um se então. Então, partimos daqui, ó. Se isso é verdade, então isso aqui tem que acontecer, né? Para que seja verdade. A equivalência é a negação. Então, pegamos o quê? Se isso for diferente, aí o resultado, né, da transformação tem que ser diferente.
Cuidado com isso. Bom, então vamos lá. Por ser equivalente, podemos partir de qualquer um dos lados. Vamos partir desse aqui, né? Então, eu vou considerar um U e um V que pertence ao domínio, ao R2, né? Então, o meu U eu vou chamar de x1, y1, e o meu V eu vou chamar de x2, y2, tá? Vou colocar a transformação aqui do lado. Então, transformação t de xy, ela é 2x, x menos y, 0. Tá? Então, o que é o t de u? O t de u é 2x1, x1 menos y1, 0, e o t de v é 2x2, x2 menos y2 e 0. Tá? Ele está falando o quê? A minha hipótese é que isso aqui é igual. E aí eu quero chegar na tese que será que o u e o v, que é o argumento, é igual? Então, vamos lá. Então, se isso aqui é igual, ele está falando que 2x, vou colocar aqui, t de u é igual a t de v. Né? Ele está falando que 2x1, x1 menos y1, 0, é igual a 2x2, x2 menos y2 e 0. Como tem conta a efetuar aqui, é basicamente chegar na igualdade, né? Para montar o sistema. Está dizendo que 2x1 é igual a 2x2, x1 menos y1 é x2 menos y2 e 0 é igual a 0. Tá? Aqui eu não tenho nada para fazer. Aqui eu cancelo 2 com 2, eu estou chegando que x1 é igual a x2. Tá? Agora substituindo aqui embaixo. Então, se x1 é igual a x2, então no lugar desse x1 eu ponho x2 menos y1, que é igual a x2 menos y2. Cancela esse x2 com esse x2, menos com menos vai, então eu chego que y1 é igual a y2. Espera aí. O meu u é x1, y1. O meu v é x2, y2, ou seja, dois vetores que eu peguei lá do meu domínio. E aí eu acabei de chegar aqui. Ao jogar, né, t de u igual a t de v, o resultado é que as componentes x1 é igual a x2, y1 é igual a y2. Ou seja, u é igual a v. Certo? Parti da hipótese, t de u igual a t de v, e cheguei na tese, u é igual a v, de fato. Logo, a transformação linear, né, t de v, é injetora. Tá ok? Isso aqui é para mostrar que ela é injetora. Bom, para verificar que ela é sobrejetora, basicamente a imagem, né, a imagem de T, ela tem que ser igual ao contradomínio. E o contradomínio é o R3. Ou seja, a imagem tem que ser igual ao R3. E aqui a gente já pode concluir o seguinte. Você lembra que a gente pegou a dimensão da imagem? Dimensão da imagem de T deu 2. Certo? E aqui você tem que o quê? Você tem que o contradomínio é o R3. Se ele é o R3, qual que é a dimensão do R3? Né? Ela já é direta. Ela é 3. Certo? Se as dimensões são diferentes, consequentemente, a imagem não é igual ao contradomínio. É diferente. Logo, a função não pode ser sobrejetora. Certo? Vou dar um exemplo, né? Só para clarificar. Ó, a nossa transformação, t de xy, ela é do tipo 2x, x menos y e 0. Certo? Um vetor do R3 que ela não gera, por exemplo, é esse vetor aqui, ó. 0, 0 e 1. Certo? Não existe x e y que vai me dar essa resposta, 0, 0 e 1. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu zero, aqui eu zero, mas a última componente da transformação já é 0. Tá ok? E aqui ela é 1, então não tem como, né, chegar nesse resultado. Por exemplo, então esse vetor aqui, ele não está na imagem de T. Se ele não está na imagem, mas ele está no contradomínio, que é o R3. Certo? Então, significa que imagem diferente do contradomínio e a função não é sobrejetora. Logo, essa função, né? Logo, essa função t de xy, ela é apenas injetora. Tá ok?